Olá amigos, bom dia! Sejam muito bem-vindos para mais um dia na nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. Que bom estar com você, que bom poder dividir com você esse tempo aqui. E a minha oração é que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus te alcance aí onde você está e que à medida que a gente compartilha das Escrituras, à medida que a gente se alimenta da palavra, o Senhor fale ao seu coração, o Senhor ministre ao seu coração a vida de Cristo. As verdades do Evangelho têm sido compartilhadas com a gente. Eu oro para que você seja alcançado pelo Senhor aí onde você está. Nós, como discípulos de Jesus, tantas vezes somos tentados a negá-lo. Somos tentados a dizer que não o conhecemos justamente porque nós temos medo dos homens, temos medo daquilo que as pessoas podem fazer. Hoje a gente vai olhar para a vida de Pedro. Pedro, que era o discípulo tão corajoso que desembainhou a espada e que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, agora ele está na casa do sumo sacerdote, naquele lugar onde Jesus seria julgado, onde Jesus teria o seu julgamento preliminar. Porém, aquele Pedro corajoso que a gente vê no jardim não é mais tão corajoso porque muitas das certezas e das convicções que Pedro tinha caíram por terra quando ele viu o mestre se entregando. Pedro achava que Jesus iria conquistar o poder, ia subir ao trono de Davi, ocupar o lugar de destaque de governo na terra. Mas depois de ver que Jesus voluntariamente se entrega àqueles que queriam matá-lo, eu imagino que Pedro deva ter passado por momentos de confusão na sua mente, momentos de confusão na sua cabeça. E agora, diante do questionamento de muita gente, Pedro tem medo, Pedro acaba negando Jesus por não conseguir assumir que era um discípulo do Cristo. Para a nossa meditação hoje, eu te convido a ler junto comigo os versículos de 15 a 18 e depois os versículos de 25 a 27 do capítulo 18 do Evangelho de João. A palavra diz o seguinte: Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sacerdote principal, e ele foi com Jesus até o pátio da casa de Caifás. Pedro teve de ficar do lado de fora. Então, o outro discípulo saiu, falou com a moça que cuidava da entrada e Pedro pôde entrar. A moça que cuidava da entrada perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele disse: "Não sou." Então, os servos e os guardas acenderam uma fogueira por causa do frio e estavam aconchegados a ela, aquecendo-se. Pedro juntou-se a eles, tentando se aquecer também. Enquanto isso, Simão Pedro continuava se aquecendo perto da fogueira. Foi quando alguns dos que estavam ali perguntaram: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele o negou: "Eu não." Um dos servos do sacerdote principal, parente do homem cuja orelha Pedro havia decepado, desconfiou: "Eu não vi você no jardim com ele?" Mais uma vez Pedro negou. Em seguida, o galo cantou. Ah, que cena marcante, que cena memorável do Evangelho. Muitos de nós talvez possamos ser rápidos em julgar Pedro, em falar a respeito da negação de Pedro, quando na verdade todos os dias a gente comete pecados que negam o nome de Jesus, que denunciam e dizem para o mundo que nós não conhecemos o Senhor Jesus. Tantas vezes eu e você conscientemente negamos a Jesus, dizendo que não somos discípulos dele, mas também inconscientemente a gente faz isso. A gente não demonstra os frutos daqueles que seguem a Jesus, que conhecem Jesus e que imitam Jesus no seu modo de vida. O temor dos homens é algo que pode nos paralisar. O temor dos homens é algo que pode fazer com que nós, discípulos comprometidos com Jesus, às vezes tenhamos medo e digamos que não o conhecemos. Mas existe um esforço que a gente precisa fazer, de todos os dias crucificarmos o nosso ego, o nosso eu, a ponto de olharmos para nós mesmos e dizermos: "Eu não conheço esse homem." E olharmos para o servo, para o Messias e dizermos: "Não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu já não sei mais quem sou eu e quem é Ele, porque nós vivemos uma comunhão eterna e constante." Todas as vezes que a gente se afasta de Jesus, todas as vezes que a gente tem medo, a gente acaba buscando outros
outros lugares, outras fogueiras para nos aquecermos. Todas as vezes que a gente se afasta da luz do mundo, a gente precisa da luz de lanternas e de tochas para iluminarem o nosso caminho. Mas nós já encontramos o Senhor que aquece o nosso coração, nós já encontramos o Cristo que é a luz do mundo e não precisamos mais de luzes de lanternas e tochas para clarearem o nosso caminho, para clarearem a escuridão que existe dentro do nosso coração. Nós podemos recorrer a Jesus, arrependidos todas as vezes, para dizermos que o amamos. Existe uma passagem já no final do Evangelho de João que a gente vai ver que Jesus remonta o cenário dessa noite. Jesus monta novamente uma fogueira, Jesus monta novamente aquele cenário para dar a oportunidade de Pedro reconhecer que, embora ele tenha negado, ele ama o Senhor. Isso é um tema para outro encontro nosso, esse é um tema para um outro dia de oração nosso, mas por hora Pedro vai ter que lidar com o remorso, com a culpa corroendo o coração dele. Que no nome de Jesus, eu e você não deixemos a culpa tomar conta de nós. Que no nome de Jesus, eu e você estejamos atentos e caminhemos à luz enquanto a luz do mundo ainda está conosco. Vamos orar? Vamos responder a esse texto por meio da nossa oração? Feche os seus olhos. Senhor, ao olhar para a cena de Pedro, teu fiel e corajoso discípulo, é inevitável não nos vermos nele. Ele, que nunca entendia muito bem o que o Senhor dizia, que era tomado por ímpetos de coragem e paixão por ti, naquela noite misteriosa estava arrasado, cansado, temendo pela própria vida. O mesmo acontece conosco, Senhor. Dividimos o nosso tempo entre declarações do quanto te amamos, mas passamos a maior parte do tempo anestesiados, amedrontados, cansados demais para assumir nosso amor por ti. E por isso te negamos. Entramos em pânico quando tomamos consciência de que a nossa lealdade a ti pode acabar nos levando ao mesmo destino que o Senhor teve. Quando atentamos para o mal que isso faz para nossa alma, a gente chora amargurados, arrependidos, pois embora desejemos ser leais a ti, às vezes o medo e o pânico tomam conta de nós. Oramos hoje arrependidos por todas as vezes que fomos covardes. Oramos porque confiamos no teu perdão. Oramos porque sabemos que mesmo que a morte traga sobre nós um silêncio ensurdecedor, tua ressurreição nos garante uma segunda chance, um segundo encontro, onde poderemos te abraçar e dizer que te amamos, te amamos, te amamos. Dá-nos essa oportunidade sempre, Senhor. Dá-nos essa oportunidade todas as vezes que erramos, pois oramos em teu nome. Amém. Que no nome de Jesus, você, por meio da ressurreição de Cristo, veja a oportunidade de dizer que ama o Senhor. Que você não espere negar o Cristo para dizer que o ama, mas que diante das decisões difíceis do seu dia a dia, você consiga afirmar e reafirmar a sua fé em Cristo, afirmar e reafirmar o seu amor por Ele. Eu desejo a você um excelente dia, guardado, protegido na paz de Jesus. E eu espero você aqui na segunda-feira para juntos nós continuarmos essa nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço para você e até mais, se Deus quiser.